Estamos de volta, pois é, presidente Dilma Rousseff. E eu fiz um pequeno levantamento agora há pouco sobre as questões das mulheres presidentes no continente americano. Então tivemos algumas. Tivemos a presidente Mireya Moscoso, que ela foi presidente da costa do Panamá. Exatamente, ela foi a mulher de Arnulfo, inclusive lá eles criaram o partido Anufista, e que foi 3 vezes presidente do Panamá, era uma mulher de direita. E tinha Lídia Gayler, da Bolívia, que era uma de esquerda, a Isabelita Perón, da Argentina, também de esquerda, a Michelle Bachelet, uma centro-direita, né? Podemos centro-esquerda. Centro-esquerda, né? Pois é. A Cristina Kirchner, esquerda, e tivemos a Laura Chinchilla, da Costa Rica, também centro-esquerda, e tivemos também uma pessoa com que eu tenho maior consideração, maior apreço, uma pessoa com quem eu tive várias oportunidades de conversar, que já não é mais presidente, obviamente, que é a Violeta Chamorro, que foi esposa de Joaquim Chamorro, que venceu Anastácio Somoza e também depois entregou para Daniel Ortega. Ela primeiro atirou Daniel Ortega, é uma mulher de direita. E me lembro de um episódio com a Violeta Chamorro, muito interessante, em Guadalajara, em 1991. Ela estava participando da Cumbre Ibero-Americana e eu estava como repórter de um canal americano e tive a oportunidade de ficar. As portas se fecharam para uma reunião dos chefes de Estado e me deixaram, esqueceram de mim lá dentro, né? E eu presenciei um momento fantástico, porque no momento estava o príncipe, aliás, o rei da Espanha, enfim, os presidentes, e numa determinada ocasião, cada um começou a fazer brindes, né? Fazer um brinde a isso, fazer um brinde àquilo, e cada presidente fazia um brinde. E aí, numa determinada ocasião, vem Fidel Castro e também quer fazer o seu brinde. E aí ele faz um brinde lá contra o imperialismo americano e contra disso, aquelas mesmas frases que nós estamos acostumados a escutar. E aí Violeta Chamorro falou assim, que estava calada depois do Fidel, ela falou assim, eu também quero fazer um brinde aqui. Eu gostaria de fazer um brinde. Eu quero fazer um brinde a todos os dissidentes cubanos, aqueles que sofrem há mais de 40 anos contra essa ditadura. E aí começou a falar e o rei da Espanha falou assim, olha, uma coisa, não tem mais brinde não. Acabou a história. E eu nunca mais esqueci dessa história, foi fantástico. Mas o Fidel, desculpa, quando ele fez o brinde dele, no final ele falou assim, e abaixo Pino e arriba Che. Que o Pinochet estava nessa época lá, né? Então ela se sentiu ofendida, obviamente, e saiu em defesa e foi realmente uma coisa fantástica. Mas vamos voltar aqui à nossa realidade, ao nosso Brasil e a São Paulo. Que coisa fantástica a eleição do Aloysio Nunes, né? O que foi aquilo? Eu acho que, em primeiro lugar, foi o fracasso retumbante das pesquisas de opinião, né? Que mostraram um cenário completamente diferente, com o Netinho ganhando a primeira cadeira do Senado e ele acabou sendo alijado totalmente do processo no final. O Netinho da manhã, é horrível a gente rir desse assunto, mas naquela manhã das eleições, ele estava dizendo em algumas televisões aí que ele já pensava em ser candidato a prefeito. Agora que eu tenho com 8 anos de mandato de senador, posso também pensar em outras oportunidades. Você vê que a ilusão do voto, essa é a pior das ilusões. Sim, e há que se levar em conta, perdão, Guilherme, que o Aloysio não é um noviço, é um homem que tem história. É um líder da resistência democrática, tem uma carreira política bastante bem consolidada, é reconhecido no Estado. Ele não era um noviço nessa campanha. O que causa espécie é o que o Guilherme relatou. Como os institutos de pesquisa chegaram aos dados que apresentavam o Aloysio fora de uma das vagas. Uhum. É isso que deve ser investigado, porque é um erro muito grave. É um erro de metodologia. Certamente não há má-fé dos institutos de pesquisa, pois o principal ativo deles é a credibilidade. Uhum. Se os institutos de pesquisa
deturpam resultados, eles perdem o principal ativo, a credibilidade. É algum erro de metodologia, só pode ser isso. Mas acertaram agora, não é? Acertaram. A Boca de Urna do Ibope deu 56,44. Deu o resultado aparentemente correto. Já estava Não, mas antes turno, mesmo do Boca de Urna, as anteriores já também vinham nessa tendência. Agora, o primeiro turno, o Boca de Urna no primeiro turno do Ibope deu errado, porque dava Dilma no primeiro turno e não deu, com 51, e a Dilma ficou com 46. Agora, a impressão que eu tenho sobre o Aloysio em particular é que o Aloysio teve uma sacada que o PSDB, em particular a campanha do PSDB a presidente da República, não teve, que é colocar o Fernando Henrique de forma ativa. O Aloysio foi um dos principais candidatos que chamou para si, né, a participação do Fernando Henrique, do Plano Real, do governo Fernando Henrique como um todo. E o Serra até o final resistiu. Então eu acho que tem uma grande questão que eu também venho discutindo com o professor Rogério, que é a seguinte: o Serra ele fez uma campanha muito centrada nele próprio. Então, se a gente for olhar, a palavra que ele mais deve ter repetido ao longo desse processo foi eu, minha, meu. Porque ele de alguma forma, queria chamar a autoria de quase tudo do governo Fernando Henrique, os genéricos, a Bolsa Alimentação e etc. Sendo que o que ele não percebeu é que causa uma rejeição muito grande, mesmo dentro daqueles que votam PSDB, essa campanha a falta do centrada... reconhecimento. Exatamente. Essa campanha centrada em si próprio. Então, houve muitas pessoas que me disseram isso em relatos pessoais: eu votaria no Serra se o Serra não tivesse essa atitude absolutamente incompatível com o que é o PSDB, com o que foi o PSDB durante os últimos 8 anos antes do Lula, que é uma ideia de coletivo, ou seja, o PSDB governou como um partido, inclusive um partido que assumiu em algum tempo aí na história política brasileira o posto de maior partido do Brasil, e que hoje acabou perdendo por uma, eu não diria vaidade, mas uma espécie de egocentrismo desnecessário e incompatível com uma campanha política. Qual seria o seu resumo, estamos terminando o programa, sobre essa questão das eleições e o nosso futuro? As eleições, em minha opinião, exploraram o que há de pior em nossa cultura política, esvaziaram o alcance do debate público e exploraram o personalismo. Entretanto, o futuro pode ser construído positivamente. É necessário que as grandes lideranças tenham a grandeza republicana para conciliarem um projeto de país, que não é o país do Lula, é o país dos brasileiros, que é algo que foi despolitizante nessa campanha, foi a ideia de que o Brasil é do Lula, explorado exaustivamente pelos marqueteiros do PT e pela candidata petista. O Brasil não é do Lula, o Brasil é dos brasileiros. E nós temos de estimular essa ideia para poder aproximar os atores políticos em torno de projetos comuns. Muito obrigado, professor. E, para finalizar, como é que você vê a questão do futuro do Brasil com o governo petista, agora de verdade, não é com o governo, com o partido Lula? Isso, exatamente. Eu acho que oposição e governo têm que fazer o seu papel. A oposição ela tem que entender, como o professor Rogério falou, ela tem que entender o seu papel dentro dessa fiscalização ampla sobre os arroos, né, esses descalabros feitos às instituições. Nós nem chegamos a falar no PSB, hein, que está crescendo esse é um detalhe importantíssimo. Crescendo pra caramba. E a quantidade de governadores eleitos, inclusive com 60 e tantos por cento, 80 e tantos por cento. Tem uma grande liderança em São Paulo, que é o Paulo Scaff. O Paulo Scaff, em construção. É verdade. Pelo menos dinheiro tem para gastar. Acho que E projeto também. E projeto também. Agora, o grande problema do PSB aqui em São Paulo, para resumir a história do PSB, é que divide-se a liderança entre 3 figuras que são incompatíveis entre si, que é o Paulo Scaff, que é uma figura fantástica, que conseguiu até uma votação expressiva, dadas as circunstâncias dele, a Luísa Erundina, ex-PT, mas que também tem uma raiz muito forte aqui na cidade de São Paulo, e o Gabriel Chalita. Professor, muito obrigado. Muito Lamentavelmente, obrigado. nós temos que ir embora. Fica aqui o meu convite a você para no próximo domingo acompanhar, a partir de agora, né? Todos os domingos, nessa mesma hora, você tem aqui o Jogo do Poder em São Paulo e nós vamos estar sempre com essa conversa franca, aberta, também às vezes divertida, falando sobre os assuntos sérios do Brasil. Até lá e muito boa noite.